O novo Lobisomem, dirigido pelo Leigh Whannell, é mais uma das várias interpretações desse monstro bastante explorado já no cinema, e eu diria que ela é moderadamente bem sucedida nisso. Eu gosto bastante de como o diretor demonstra um ótimo controle e paciência nas sequências mais tensas, que constroem os momentos de terror e fazem uma preparação sem pressa para o susto, recusando o jeito mais fácil de entregar esses momentos. Inclusive, ele brinca bastante com falsas preparações para esses jump scares, deixando espaço no enquadramento para que ocorra uma revelação apavorante que nem sempre vem, mantendo a gente sempre adivinhando de onde que vai surgir a criatura até que isso ocorre no momento certo, de um jeito mais satisfatório do que se ele tivesse simplesmente queimado a largada. Outro ponto legal é como o filme procura nos colocar no ponto de vista do lobisomem em si, e não só das suas ações enquanto uma fera selvagem e violenta, mas todo esse processo de transformação que aqui é muito mais gradual, muito mais dolorosamente lento, incluindo uns acenos bacanas para o horror corporal. Tem coisas ali que são bem agoniantes. Eu diria até que a transformação é o filme. Ele é sobre essa degradação inevitável. E o Leigh Whannell até aposta numas estilizações dessa perspectiva lobisômica que eu achei bem interessantes. Por serem visualmente e sonoramente desconcertantes, mas com uma certa lógica por trás. Existe um conceito coerente por trás dessa escolha criativa. Eu lembrei até do efeito do gás do medo em Batman Begins, por exemplo. O resultado desse foco extenso na transformação é que o filme ganha uma dimensão bem mais trágica, sendo essa uma história de perda da consciência, da humanidade e da relação familiar segura que existia entre um pai e uma filha, para que a mãe acabe assumindo uma posição que ela não parecia estar exercendo tão bem assim. Inclusive, eu gosto da noção de que na paternidade, muitas vezes tentando evitar passar para o seu filho os traumas que você recebeu quando era criança, você acaba criando outros traumas nele mesmo assim. Só que é nesse segundo aspecto de lobisomem, o núcleo familiar e a sua dinâmica, que o filme mais tropeça. Eu até acho que o ponto de partida dessa história é bom, mas o desenvolvimento peca bastante no ritmo, já que o diretor não parece encontrar o equilíbrio certo entre o drama, a tensão e o terror. Por mais tensa que seja essa tentativa de sobrevivência numa casa escura, no meio do nada, existem muitas cenas vagarosas demais entre as sequências bacanas de ação assustadora que surgem eventualmente. Enquanto elas não vêm, a gente parece ficar preso nessa vibe arrastada e emocionalmente morna até que algo mais intenso aconteça e o filme se torne mais engajante de novo. Aliás, eu percebi várias homenagens aqui a Jurassic Park, como a tensão do carro preso na árvore, prestes a cair, ou até momentos do segundo filme, O Mundo Perdido, aquela cena onde os personagens se apoiam num vidro que está quase quebrando, vira um momento semelhante aqui em cima de uma estufa sendo rasgada, ou mesmo quando os Velociraptors estão cavando para tentar entrar num celeiro, e aqui acontece algo parecido com o lobisomem também. E eu jamais serei o cara que reclama de acenos aos filmes do Spielberg. Mas, voltando aos problemas, o roteiro de Lobisomem também não lida bem com essa transferência de protagonismo dos personagens. Ele claramente inicia o filme ancorado na experiência do Blake, vivido pelo Christopher Abbott, numa sequência de abertura que, honestamente, é a minha favorita do filme, pelo suspense quase insuportável que ela desenvolve e pela força de vontade com que ela se recusa a entregar o visual do monstro num jumpscare barato. Eu tô olhando pra você, Nosferatu do Robert Eggers. E depois, à medida em que o Blake vai se transformando, o filme precisa passar o bastão pra Charlotte, interpretada pela Julia Garner. Só que até ali, ela não foi desenvolvida bem o suficiente para que a gente torça pelo seu protagonismo. Ela só acaba herdando essa função de um jeito meio inevitável, assim como ela herda sua função materna, que ela supostamente não estava exercendo bem, mas não existe espaço para que se crie uma conexão genuína entre ela e a filha. As duas se reconectam porque, sim, diferente de uma certa Ripley virando uma baita referência materna para Newt em Alice o Resgate, analisando nesse território de Final Girls. Eu quero ainda reclamar do visual do lobisomem, mas aí eu deixo um aviso de spoilers, caso você considere uma descrição desse visual algo que atrapalhe sua experiência de ver o filme. Primeiro, vale elogiar a decisão de manter o aspecto prático dessa criatura. No geral, ela é sim criada por efeitos de maquiagem que até funcionam bem. Esse é um lobisomem mais homem do que lobo, o que eu sempre acho interessante porque eu não curto tanto quando lobisomens se tornam só lobos gigantes, ao invés de serem essa mistura horrenda de humano com lobo. Eu tô olhando pra você, Crepúsculo.
Mas daí vem um aspecto frustrante disso. O personagem parece nunca atingir o estado máximo da sua transformação, principalmente porque ele vai se deformando e vai caindo o seu cabelo, mas nunca surge aquele excesso de pelo glorioso que caracteriza um lobisomem, e que faz esse visual ser tão icônico como a gente já viu nos filmes anteriores. Eu tô olhando pra você, Lobisomem de 2010, criado pelo gênio da maquiagem Rick Baker. Você realmente merece toda a honra e louvor pela sua representação feroz dessa criatura. Aqui no filme de 2025, o que a gente encontra é um ser meio descabelado, meio pelado demais, como se tivesse faltado minoxidil nessa maldição licantrópica. De repente alguém podia ir lá fazer um transplante capilar digital no monstro para não ter que gravar tudo de novo. Artistas digitais são capazes de resolver muita coisa e quem sabe você também não tem interesse de atuar profissionalmente em áreas como efeitos visuais, animação, design ou jogos digitais. Lá na Faculdade Méliès, uma referência no ensino dessas áreas aqui na América Latina, você pode se aprofundar em várias técnicas dentro da computação gráfica, estudando nos vários cursos de graduação, pós-graduação e extensão da escola. Usando o link que eu vou deixar aqui embaixo, você pode até marcar uma consultoria de carreira gratuita com um profissional atuante no mercado para descobrir qual que seria o melhor caminho para você seguir. Eu estudei na Méliès e recomendo demais. E agora eu quero falar para vocês do tratamento anti-queda de cabelo da... Não, brincadeira, eu ainda não fiz nenhuma parceria com essas empresas que lutam contra a calvície, mas se elas quiserem, tamo aí. Mas voltando pro filme, esse visual calvo do lobisomem me incomoda. Por mais que o seu movimento seja bacana, por mais que as sequências envolvendo os ataques desse monstro sejam tensas e moderadamente violentas, ele acaba parecendo mais um zumbi faminto, numa vibe meio Gollum do Senhor dos Anéis. Ainda funciona, mas é o tipo de coisa que me incomoda bastante nesses filmes que tentam vestir essa aura de terror elevado. Um terror que se contenta com medo psicológico, mas que parece andar meio caminho quando precisa provocar um medo mais explícito. Filmes assim parecem ter uma certa vergonha de assumir os aspectos mais ridículos do terror de verdade, coisa que, mais uma vez, o subestimado Lobisomem de 2010 não tem receio algum de fazer. Aquele filme veste com gosto o caráter arquetípico dos seus personagens, a vilania divertida do seu antagonista e o escopo grande da sua história sendo uma fábula violenta que se passa na era vitoriana, com direito a cenários em locação, uma boa variedade de set pieces e uma quantidade considerável de figurantes e desmembramento de figurantes. Tudo isso é bem legal, mesmo que o roteiro não tente fugir do esperado para um filme desses. E aqui no Lobisomem de 2025, o orçamento menor e o foco intimista acabam sendo meio limitantes. Eu achei que a trama iria se expandir um pouco mais, mas ela escolhe situar tudo numa única noite, num único lugar, com poucos personagens e, portanto, poucas vítimas, já que não dá para sair matando os personagens principais. E junto com tudo isso, o filme aparenta ter uma certa recusa em assumir de vez o visual do lobisomem, por mais batido e caricato que ele possa parecer, ficando nesse meio do caminho que eu mencionei. Ainda assim, e por isso que eu digo que o filme é moderadamente bem sucedido, essa é uma releitura que ganha muitos pontos quando ela acerta de verdade. Ela demonstra uma inventividade bacana na condução das sequências de tensão e ela traz uma perspectiva trágica e intrigante para esse personagem, algo que vai mais na linha de A Mosca do David Cronenberg do que na simples refação do lobisomem que todo mundo conhece. Eu achei um filme ok, e mesmo que ele não seja tão interessante e bem resolvido quanto O Ótimo Homem Invisível, uma releitura bem mais pertinente de um monstro clássico, com discussões super contemporâneas sobre relações abusivas, ainda assim eu continuo interessado no que o Leigh Whannell vai fazer daqui pra frente, e eu também saio disso com o meu afeto por lobisomens intacto. Eu realmente curto ver diferentes versões dessas criaturas folclóricas tão presentes na literatura e no cinema, então só por isso eu já acabo tendo uma boa vontade maior com esse filme novo. É como eu pude reparar logo no começo da trama. Ali, uma dupla de personagens observa uma paisagem natural maravilhosa e um deles diz: "Essa vista nunca fica velha". E eu diria o mesmo das várias adaptações dessa criatura ao longo dos anos, por uma questão de gosto pessoal mesmo. Talvez existam filmes que apostam mais no seguro, no tradicional e que são até melhores, mas eu acho que o Leigh Whannell soube fazer um filme de lobisomem minimamente bom, mesmo que tropeçando aqui e ali. Não é um lobisomem americano em Londres, mas é um lobisomem australiano na América, porque o diretor é australiano. Meu pai do céu, que jeito de terminar o vídeo.
Foi mal, galera. Mas diz aí nos comentários o que você achou disso tudo, vamos continuar a discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.